Oi. Oi, Bruno. Tudo bem? Família primeiro a entrar. Oi, gente, bem-vindos. Boa noite. Quem tá entrando aí? Oi, Claudete. Quanto tempo? Que bom te ver por aqui. Boa noite, Eliane. Que bom que você está aqui. Vamos esperar mais uns minutinhos. Ah, que bom, Eliane. Fico bem feliz. Obrigada pelo carinho. Vamos lá, gente, mandando aviãozinho aí para chamar o pessoal. Pra gente bater esse papo aí sobre relacionamento conjugal. Muitas perguntas. O pessoal tá animado aqui, hein? Nas caixinhas de pergunta. Bem-vinda, Alice, Mayra. Você mandou, Eliane? Deixa eu ver aqui. Verdade. Ah, que legal, Claudete. É isso aí, vamos nos preparar para os próximos relacionamentos, né? Pra estarmos diferentes, né? Mais um pouquinho, gente. Muito coraçãozinho aí nessa live. E muito aviãozinho para chamar as pessoas pra gente começar esse bate-papo. Sem perder tempo. Eu vou fazer, então, perguntas não, vou responder as perguntas que vocês me mandaram, tá? Oi, Neco, bem-vindo. Sempre presente aqui toda terça-feira, Neco, obrigada pela sua presença. Vamos lá. Vamos começar aqui com uma mais de leve. Vamos escolher. Como arrumar tempo para o casal? E aí? Oi, Rosali, bem-vinda. Esse casal aí, tão querido, sempre presente aqui nas lives. Já vamos ver, Eliane. Vou ler todas as suas perguntas aqui e entender melhor a sua situação para poder te dar uma luz aí, né? Então, a primeira pergunta: como arrumar tempo para o casal? Colocando como prioridade, tá? Você tem que colocar o seu casamento, o seu relacionamento, a sua parceira, o seu parceiro como prioridade na sua vida. Aí você vai conseguir arrumar tempo para o casal. Acontece muitas vezes que o casal tá desconectado, né? Tá com algumas disfunções e aí vai se deixando de lado, né? Pra justamente não encarar o que tem ali, né? Porque se eu tiver tempo para o relacionamento, para o casal, eu vou ter que olhar para o que tem nesse casal. E pode ser que eu não queira olhar, ou pode ser que eu não dê conta de olhar. Então eu vou escapando, né? Saindo pelas tangentes, vou colocando tudo como prioridade, vou colocando as outras coisas na frente da relação, vou colocando os filhos, vou colocando o trabalho, vou colocando os amigos. E aí o casal vai sempre ficando lá para trás justamente para não ser visto. Então, se você tá sentindo falta, né, no teu casamento desse tempo, primeiro faça uma autorreflexão aí sobre onde está o seu relacionamento na sua lista de prioridades, né? O que tá vindo primeiro nesse casamento que não tá sobrando tempo para a relação? E o que é que está impedindo que você encontre, que você reserve esse tempo para a sua relação, tá? Acho que são reflexões bem importantes aí para você fazer e aí arranjar o tempo para o casal. Se isso está te fazendo falta, isso já é um bom sinal, né? É um caminho que a gente tem aí
para poder resgatar essa relação. Então isso é muito bom, tá? Oi para quem tá entrando, bem-vindos, Alessandra, Flávia, Keila, que bom que vocês estão aqui. Oi, pai. Gente, hoje, antes de eu continuar, deixa eu falar de uma pessoa ilustre que demorei assim uns anos para convencer ela de entrar no Instagram, que é a minha mãe. Ela tá aqui, ó, VB Terapias Alternativas, tá? Sigam ela aí, ela tá começando agora no Instagram, mas ela trabalha com reiki, com barra de axis, meditação. Então é mais uma fonte de ajuda aí pra vocês, tá? E mais uma pessoa que vai estar toda terça aqui, né, mãe? Vamos lá. Oi pra quem tá... Oi, Cássia! Que bom você aqui, minha amiga de infância lá do Rio Grande do Sul. Que bom que você está aqui. Vamos lá. Uma outra pergunta que tem a ver com essa questão do tempo: como organizar a vida depois da chegada de um filho, quando nem o casal ainda se conhece direito, e não pirar com isso? Tá. Em qualquer momento da vida do casal, a chegada de um filho é sempre um desafio, tá? Para esse homem, para essa mulher, como pai e mãe, né, que estão se descobrindo nessa função, e para esse homem e mulher na função de marido e mulher mesmo, né? Então é sempre um grande desafio. Agora, como organizar? Eu acho que tem muito a ver com a outra pergunta, por quê? O que acontece, né? Muitos casais colocam os filhos à frente do casal, né? E a gente precisa respeitar a hierarquia, que esse homem e essa mulher se uniram para ter esse filho. Então, o casal, ele precede, ele vem antes desse filho. Então, ele precisa se manter como prioridade, tá? Mas eu vou deixar meu filho? Não, você vai fazer todos os cuidados que você precisa e que a criança precisa, e que a gente sabe que os primeiros meses são bem turbulentos. O primeiro ano ali para a mulher tem muita oscilação hormonal ainda, tem toda a questão da amamentação. Então é bem desafiador. Mas se vocês tiverem bem claro na cabeça de vocês como casal que o espaço do casal, ele tem que se manter preservado, que vocês precisam encontrar esse espaço, que isso é importante para vocês, vocês vão conseguir, no meio de todos esses desafios aí de pai e mãe, se colocar como prioridade, tá? Quando você fala que com a chegada de um filho, quando nem o casal ainda se conhece direito, provavelmente vocês tiveram o filho logo que vocês casaram, né? Então ainda é uma descoberta, né? Esse início do casamento, porque você começa a entrar em contato com a realidade, que nem sempre é bonita, que nem sempre é alegre, que nem sempre tem bom humor, que nem sempre tá tudo bem, né? Porque no namoro a gente fica muito com as partes positivas de cada um. E quando casa, quando vai morar junto, né? Entendam aqui, gente, quando eu falo casa, não é de casar no cartório, na igreja, não. É no sentido de ir morar junto, né? De dividir uma casa, tá? Dividir um lar. Aí quando você vai para esse compartilhar esse espaço, aí muitos desafios surgem, né? Então, ter que lidar com o dinheiro, ter que lidar com as divergências de opinião em termos de manutenção da casa, né? Isso gera bastante conflitos aí, quem faz o que na casa. Então, as contas para pagar, os boletos que vão chegando, os desafios profissionais que cada um vai passando, são muitas coisas para serem vistas. E aí, se nesse bolo todo, né, de estar entrando em contato com essa realidade, de estar se conhecendo mais profundamente, ainda vem um filho, com certeza o desafio fica bem maior, tá?
Mas tudo a gente consegue resolver, tá? Então, eu acho que é legal você olhar para a tua relação, você fazer essa análise de onde você colocou, onde está seu filho, onde está o seu casamento, para colocar cada um no seu lugar e separar espaço. Espaço que eu digo, espaço físico, tá, na casa, e espaço interno para a relação. Espaço físico por quê? Porque muitos pais colocam os filhos dormindo no mesmo quarto. E isso não é saudável, tá? Porque aquele espaço físico é o espaço do casal. Então, a energia que tem ali, a informação que tem ali, informação inconsciente que se tem naquele espaço é informação de casal. Não cabe o filho ali, tá? No comecinho, ok, 1 mês. Eu sempre falo que, olha, até os 3 meses, beleza, né? Até você ficar mais segura dessa criança, que não vai passar mal, né? Que não vai parar de respirar de noite. Todos aqueles meses de inseguranças, com 3 meses já dá tempo suficiente de você trabalhar isso na tua mente. E aí você coloca a criança no lugar dela de novo, tá? Para que você preserve esse espaço físico na casa. Porque quando você tem a criança ela toma conta de tudo, né? De todos os espaços, ela está em todos os cantos. Então vocês precisam reservar esse espaço para vocês, porque é ali que vocês vão conseguir se resgatar e se reconectar entre vocês, né? Com a relação, com a intimidade, enfim, tá? Então dá uma pensada nisso para você ver em que lugar que você está, qual é o lugar que tem para sua relação na sua casa e qual é o lugar que tem dentro de você. E aí você consegue organizar. Você tendo espaço para cada um, vai ficar mais fácil de você organizar, tá? Bem-vindos quem entrou agora, Jackson, bem-vindo. Karina, Geni, bem-vinda. Janaína, vamos lá. Próximo. Eliane, vou falar aqui então, tá? As suas. Vamos ver se tá na ordem aqui. Estou num processo de luto, estava numa relação há 2 anos. Tipo uma relação ioiô, de idas e voltas. Umas 7 vezes, terminei de novo faz 2 semanas. Estou com medo que a pessoa volte de novo porque eu já aceitei várias vezes. Dessa vez ela pegou um ponto fraco. Estou torcendo para que não venha atrás de novo. Estou com medo da recaída. Uma opinião sua, de verdade. Você acha que depois de tantas brigas, idas e voltas, a pessoa vai vir de novo? Se ela vai vir de novo, eu não sei. Mas eu te pergunto, o que você vai fazer se ela vir de novo? Você vai aceitar pela 8ª vez? Você falou que já foram 7 vezes que vocês terminaram e voltaram. Ou seja, vocês terminaram tantas vezes e vocês voltaram para o mesmo ponto de sempre. Ninguém mudou nada, né? Talvez vocês voltaram tantas vezes esperando que o outro tivesse mudado. E não acontece, né? Você ficou talvez focada na mudança da outra pessoa. Então, muito mais importante do que ficar pensando se a pessoa vai vir atrás de novo, se vai insistir, é como você vai reagir a isso. Como que você olha para mais uma volta? O quanto que você mudou para você entrar numa relação? Porque não adianta voltar para o mesmo ponto que estava, em pouco tempo vai ter mais um término e daí você vai estar na mesma situação que você está relatando aqui agora, tá? Então, dá uma pensada aí, porque talvez esteja faltando amor próprio para você saber melhor o que você quer numa relação. E talvez esteja faltando você fazer um movimento de mudança para que a sua relação seja melhor, tá? Então, se ele voltar atrás, depois de todas essas idas e vindas, e você sentir que você quer voltar,
volte mudando, tá? Já vai analisando o que você tem que fazer de diferente nessa relação para que a relação seja diferente. Senão vocês vão cair no mesmo balaio e o problema vai estar aí daqui a pouco, tá? Então dá uma pensada aí na sua mudança. Isso é muito importante, tá? A gente, nos casais, não só quando termina e volta, mas no geral, assim, a gente fica muito esperando que a outra pessoa mude, né? E aí a gente só se frustra. Então a gente tem que fazer esse movimento de que a relação não tá legal. Qual é os meus 50%? O que eu tô contribuindo para que essa relação não esteja legal? Talvez aquilo que eu espere no outro, eu precise começar a fazer, tanto para mim mesma quanto para o outro, tá? Porque às vezes é mais carinho, e aí você tá falando e a pessoa talvez não esteja entendendo, talvez você tenha que fazer mais carinho pra pessoa, talvez você tenha que fazer mais carinho pra você, porque daí você supre essa carência de que o outro tem que o tempo todo fazer um carinho ou uma atenção, enfim. Então a gente tem que aprender a olhar pra nossa parte, pra nossa parcela de responsabilidade e de contribuição, tá? Enxerga, Eliane, essas idas e vindas como uma oportunidade de você se curar. O que tem para você se curar nessa relação que foi e voltou tantas vezes na sua vida, né? Do que é que você ainda precisa se curar? Joga tudo pra você, porque aí vai ficar mais leve, tá? Tira totalmente o foco da pessoa, o que o outro tem que mudar, o que ele fez de errado, se ele vai vir, se ele não vai vir. Põe o foco todo em você, que daí você vai ver que você vai se acalmar e as respostas vão vindo pra você, tá? Se conecta aí com o teu sentimento, com o teu coração mesmo, que aí você vai sentir o que vai ser melhor se ele voltar, tá? Como tirar o casamento da rotina? Tá. Primeiro, ajudou então, Eliane? Que bom, tá? Primeiro, fazer isso que a gente conversou ali nas primeiras perguntas. Veja em que lugar a sua relação está na sua vida, tá? Primeiro analisa isso. E se pergunte em que lugar você quer colocar a relação. E se pergunte o que é que tem ali que não tá legal. E a rotina, a gente sabe que invariavelmente, quando você divide uma casa e todas as funções e filhos, enfim, o que for, a rotina vai acontecer naturalmente, né? E até um certo ponto a rotina ela é bem importante, porque ela traz a sensação de segurança. Então isso é bom, você saber, né? O horário que você vai acordar, você saber que você vai pro trabalho, que horas que você vai voltar do trabalho, como que você vai organizar com os filhos, a tarefa, os afazeres da casa, enfim, os passeios. Isso é bem importante, tá? Isso traz pra gente essa estabilidade interna. Mas o casal cai na rotina quando ele deixa de fazer as coisas para ele, tá? Então, o que vocês faziam lá quando vocês namoravam? Que vocês gostavam? Vocês iam ao cinema? Vocês iam tomar uma cervejinha? Vocês, sei lá, jogavam baralho? O que trazia diversão para vocês quando vocês não estavam na condição de casados? Quando vocês se conectarem com tudo aquilo que vocês viviam lá, que fez vocês se aproximarem, se apaixonarem, vai ficar mais fácil, tá? Porque aí vocês falam, nossa, a gente gostava tanto de andar de bicicleta, por que a gente deixou de andar de bicicleta? E aí, às vezes, quando eu pergunto isso pros casais, tá, o que vocês faziam lá? Ah, a gente andava de bicicleta. E por que vocês deixaram de andar? Eles não sabem responder. Porque foram engolidos pela rotina, pelas coisas externas, ou seja, se deixaram, né? Deixaram que aquela conexão murchasse, assim, né? Que ela fosse se distanciando. Então, olha para o que vocês gostavam de fazer num momento. Sei lá, estão com 20 anos de casado. Tudo bem, não olha para o que tinha lá no namoro. Olha então para a melhor fase de vocês, que vocês tiveram enquanto casados. O que vocês faziam juntos? E como que vocês podem resgatar isso?
Então, para tirar o casamento da rotina, é isso. Não precisa ser nada caro, tá? Você começa a fazer um jantar junto, se vocês gostam de cozinhar. Ah, eu detesto cozinhar. Então você não vai fazer isso como um programa para tirar da rotina, porque vai te trazer uma emoção de raiva. Ah, a gente gosta de sair para passear. Então saiam para passear. Precisa gastar, gente, para fazer isso? Não precisa gastar. Não tem que envolver dinheiro, tá? Tem que envolver tempo, um para com o outro. E aí entra toda aquela questão da flexibilidade, né? Ah, a gente tem programas que os dois gostam muito de fazer, então ok, vamos fazer. Mas tem um programa que a minha mulher gosta bastante, eu não gosto tanto, mas ela gosta. Então eu vou fazer esse movimento de ir para o universo dela e isso vai alimentar, vai encher o tanque emocional dela. Depois ela vai fazer esse movimento para mim. Às vezes é esse movimento que os casais deixam de fazer, que quando se está namorando se faz muito mais fácil, né? Porque você quer agradar aquela pessoa. Então você vai lá e faz aquilo, né? Você detesta filme de romance, mas você vai no cinema com a namorada porque afinal você quer agradar e você tá todo na fase de conquista. Aí casou, deixou de assistir o filme de romance. Ou seja, já gerou ali um distanciamento, uma frustração, daí vai vindo uma briga, vai jogar na cara, vai falar, porque você não faz mais as coisas comigo, porque você nunca mais assistiu um filme comigo, e assim vai, né? Então, essa dança que tem que fazer aí de um universo para o outro, isso fortalece a relação e isso ajuda que o casal não seja engolido pela rotina, tá? Criem espaços para vocês. Ah, fez os filhos dormir, estabeleça um horário para essas crianças dormir. Por isso que a rotina é importante. Faz a criança dormir e depois, sei lá, das 10 às 11 da noite, das 9 às 10. O que vocês podem fazer por vocês? Podem assistir um filme, podem tomar um vinho, podem jogar um baralho. Isso ajuda a tirar da rotina, tá? Na terapia de casal, eu passo isso como tarefa para os casais. Então, toda semana eles têm que ter um encontro de casal para eles contarem para mim na terapia na outra semana. Então, inicialmente, é uma tarefa que até é obrigada, né? Porque no começo eles falam, não, chegou um dia antes da terapia, a gente vai ter que fazer o encontro de casal, porque senão a gente não vai contar nada para ela amanhã, tá? Então, é engraçado porque eles fazem pensando que eles estão fazendo para mim, né? Porque eles têm que me trazer um resultado daquilo, eles têm que me trazer uma fala sobre aquilo. E na verdade não, é esse movimento que vai começar a ser fomentado na relação deles fazerem algo por eles. Até que chega um ponto, casais aí que já tiveram alta e que às vezes eles me mandam mensagem, eles falam, nossa, se por alguma razão a gente não consegue fazer o nosso encontro semanal, a gente sente muita falta e a gente dá um jeito de recuperar aquilo, logo fazer, né? Então, essa é a ideia, tá? Que vocês comecem a fazer esse movimento, a princípio como uma tarefa da terapia, e depois vocês vão internalizando esse espaço, tá? Percebam, gente, que tudo é você criar o espaço, é você preservar o espaço. Então, começou o relacionamento, né? São recém-casados, preservem esse espaço. Tiveram um bebê agora, preservem esse espaço. Nossa, tá tudo perdido, não tem espaço para casal, não tem mais nada, é filho no quarto, Nossa, vamos criar esse espaço, tá? Então, é possível resgatar ou criar, é possível, a gente consegue fazer essa reconexão e isso é muito legal nos casais. Oi para quem tá entrando, bem-vinda, Marinês, Sandra, Jaque, bem-vinda, que bom que você tá aqui. Então, para tirar da rotina é isso, tá, gente? E muita criatividade, né? É namorar num lugar diferente, não precisa sair, não precisa ir num motel, não precisa nada disso. Cria um ambiente diferente, tá? Explorem a casa de vocês. Isso já faz com que desperte um interesse, uma curiosidade,
aquela malícia, enfim, os casais têm que resgatar a questão da malícia também, né? Aquele olhar que já diz muita coisa, né? Enfim, algum gesto, algo que mostre que ali tem uma conexão, porque às vezes os casais eles estão tão perdidos que eles não se olham mais. Então, sabe aquela coisa de você conversar pelo olho, assim, de um entender o que o outro tá falando, tá pensando ali? Isso é muito legal, tá? E isso é treino. Se a gente deixa de fazer, a gente é super conectado, mas se você deixar de fazer esses pequenos movimentos, vai chegar uma hora que não vai mais ser conectado. Então, nada é garantido numa relação conjugal, que é o erro de muitos casais, né? Eu tô num estágio que tá garantido, a gente vai ficar junto mesmo, e é assim. E não é, tá? A gente tem que estar o tempo todo se movimentando na relação. Não dá pra ficar parado, porque se você ficar parado, a relação perde, vocês perdem e vira um salseiro só, né? Oi, Neisa, bem-vinda, que bom que você tá aí. Milane Joias, bem-vinda. Ai, tem coisas lindas essa Milane, hein? Gente, foi dela que eu postei esses dias um stories que eu recebi um condicional aqui em casa para escolher as peças bem lindas. Sabrina, bem-vinda. Vamos lá. Vocês não têm nenhuma pergunta? Tá todo mundo muito quieto aí. Próximo. Reclamo de afazeres de casa. Depois percebo que também os cometo. Como lidar? Quem fez essa pergunta, se tiver aí? Oi, Mércia. Bem-vinda. Bom, o que eu entendi aqui dessa pergunta é que você reclama que provavelmente o seu marido não faça as coisas e depois você percebe que você também não faz, você comete os mesmos erros. Olha, eu acho que já é um bom caminho você perceber que você comete aquilo que você tá cobrando dele, do seu parceiro, né? Então, eu acho que esse é o caminho. A questão é você agora se perguntar o que te faz cobrar dessa pessoa. Talvez não esteja bem definido as funções de cada um nos afazeres da casa. Talvez tenha que ter uma conversa mais esclarecedora sobre isso, né? Eu faço isso, você faz aquilo, porque você tem que cuidar aqui para você não entrar no papel de mãe do seu parceiro, tá? E começar a cobrar dele igual você cobraria de um filho, né? Porque você não fez tal coisa, porque o quarto tá bagunçado. Então, às vezes você vai ter que ter muitas conversas até que se cada um entenda os seus posicionamentos ali em termos da casa, tá? Às vezes uma conversa não é suficiente. A gente não sabe qual é a história, né? Talvez você tenha vindo de um funcionamento familiar em casa diferente do seu parceiro. Então, sei lá, talvez ele cresceu num lugar em que os homens não precisassem fazer, ou que a mãe sempre fazia. Então, ele não tem ainda, ele talvez não tenha criado essa nova imagem da casa, dele se colocar como responsável também por aquele ambiente que vocês compartilham. Então, o que eu sugiro é mais conversas para você falar mais sobre isso, para você dizer que você não quer se tornar mãe do seu marido para ficar o tempo inteiro cobrando, o tempo inteiro criticando, tá? Crítica. Outra coisa, da reclamação que você falou aqui. Talvez você reclame por ele não fazer da forma como você faria, da forma como você acha que deveria ser feito. Daí a questão da flexibilidade, né? Acontece muito. Pessoas perfeccionistas, padrões mais rígidos, tem isso, né? Então você vai fazer e você ainda tem que fazer do jeito que eu acho que tem que ser feito. E aí você vai ter que rever esse conceito, tá? Porque senão você tá criando ruídos na relação desnecessários. A pessoa vai ter que fazer do jeito dela, tá? E se você achar que não tá bom, aí você vai
vai ter que fazer. Aí troca a atividade, entendeu? Passa pra ele aí, às vezes alguma que não te incomode tanto, mas fale isso pra pessoa, tá? Ó, eu me incomodo quando você, sei lá, dobra as roupas desse jeito. Então, deixa eu dobrar por enquanto e você faz outra coisa até que eu consiga lidar melhor com essa situação, tá? Mas o mais legal de tudo é que você diz aqui que você percebe os seus erros. Então, isso é o melhor caminho aí pra você mudar. Quando estamos no meio desse furacão, a gente não enxerga. Michele. Sim, você diz o casal quando tá em conflito. Não enxerga mesmo, tá? Tá todo mundo nos seus funcionamentos aqui, muito olhando pra si, não conseguindo enxergar a relação direito, e daí realmente você não vai conseguir enxergar todo o funcionamento. Por isso que buscar a ajuda do psicólogo é muito importante, porque o psicólogo vai fazer esse olhar de fora, ele vai ter a visão do todo, né? Das duas partes que compõem essa relação, a visão de toda essa relação. E aí ele consegue identificar onde estão as disfunções e começar a mostrar os caminhos aí que tem para reajustar a relação. Parece que o homem não vê o que precisa ser feito. Aí precisamos delegar, o que causa um desgaste emocional. Então, Michele, eu acho que a gente ainda tem os resquícios da cultura machista, tá? Então, a gente traz isso ainda no nosso inconsciente, essas informações de que o homem não tinha esse olhar sobre a casa, então, né, não tinha toda essa preocupação, enfim. Em alguns sistemas a gente vê isso ainda mais forte, outros sistemas mais fracos já, mas tem um resquício disso nessa situação, tá? E assim, ó, talvez você se frustre porque você fica muito tempo, você fica esperando, tá? Você está há muito tempo esperando que o seu parceiro faça aquilo que você acha que ele deve fazer. E aí você cria expectativa, né? Você cria expectativa sobre ele, mas baseado na tua visão. Então, é melhor você falar, né? Não é a questão do delegar, é a questão do sentar e conversar. Vocês dois, vocês têm que estar... Relação de casal, gente, é mesmo nível de hierarquia. Se você fala pra mim que você tem que delegar, é porque você tá se colocando acima do seu parceiro. Porque quem delega é quem está acima, tá? Eu delego, eu passo pra outra pessoa fazer. Vocês têm que estar na mesma posição. Então, como que você vai fazer isso? Conversando e falando, olha, nós dois somos igualmente responsáveis pela manutenção dessa casa. O que tem para se fazer em casa é isso. Põe no papel, gente. Parece às vezes até bobo, mas é assim que a gente traz as coisas para o real, para o concreto. O que tem para fazer é isso. Vamos dividir as funções, tá? Primeiro cada um escolhe aquilo que gosta mais ou não é tão chato, enfim. Dá essa opção para cada um escolher. Aí depois vai ficar aquelas funções que ninguém gosta de fazer. Aí eu sugiro para os casais, façam rodízio, sabe? Cada semana um faz, cada mês um faz aquilo que é o mais chato. Tem muitas formas de resolver, mas sempre tem que ser na conversa e na hierarquia igualzinha, tá? Os dois igualmente responsáveis pela manutenção da relação e do espaço que essa relação acontece, que é a casa, tá? São duas pessoas e a relação é um terceiro sistema. E a relação, ela acontece dentro de um ambiente físico, então os dois são igualmente responsáveis. Acho que se você, Michele, talvez mudar a forma como você fala com o seu parceiro, isso já possa mudar aí o teu cenário, tá? Para que você não se desgaste emocionalmente. Não fique criando expectativa, tá? Tem a outra questão também que pode influenciar, que influencia, que são as diferenças de gênero, né? O cérebro feminino trabalha diferente do cérebro masculino.
Sim, são mais conexões sinápticas ao mesmo tempo do que o homem. Então, a mulher ela tem essa facilidade em enxergar várias coisas ao mesmo tempo e já pensar em resolver essas várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu tô ali fazendo o almoço, daí enquanto a panela tá cozinhando eu já vou lá e esfrego uma roupa, e daí eu já vou lá e tiro o pó da sala. Tudo ao mesmo tempo. Enquanto que para o homem, por questão de funcionamento cerebral, isso não é, gente, superioridade da mulher para o homem. Não é. É diferença de funcionamento cerebral. Quanto mais a gente souber dessas informações, mais fácil vai ser de lidar, tá? O homem, ele tende a fazer as coisas, uma coisa de cada vez. Então, talvez você fique esperando que o seu parceiro faça como você várias coisas ao mesmo tempo. E às vezes você já fez 10 coisas na casa e ele tá lá ainda tirando pó. E isso te irrita, porque daí você acha que ele não teve visão sobre todas as outras coisas que tinham que ser feitas, tá? Várias informações aí, né, pra você refletir. Bem-vindo quem tá entrando agora. Michele, Rafaele. Oi, tia Marley, bem-vinda. Adrilane, bem-vinda. Gi. Psicóloga Camila, bem-vinda. Vamos lá. Não doar tudo, entender que a corda precisa ir para os dois lados. Acho que é muito do que a gente estava falando, né, gente? Se você faz demais na relação, se você se doa demais para a relação, isso desequilibra a relação também, porque a outra pessoa se sente muito endividada com você a ponto dela pensar que ela não vai dar conta de chegar até onde você está, sempre na frente, sempre fazendo. Então vai gerando uma sensação de dívida para outra pessoa. Isso desequilibra a relação e inclusive essa pessoa ela pode até se afastar, tá? Porque o outro tá sufocando de tanto que dá. E aí eu tô recebendo tanto que eu não vou dar conta de retribuir tudo isso, então eu saio da relação. Acontece bastante, tá? Com pessoas assim que não conseguem aprofundar a relação, reclamam, né? Eu não dou certo com ninguém. Às vezes é porque você doa muito para aquela pessoa. Você não espera o tempo de receber, tá? Talvez você queira que a pessoa te retribua ainda no seu tempo, né? E aí isso vai desequilibrando a relação, tá? Então, aqui o que você colocou, né, de não doar tudo, é isso mesmo, tá? Você faz e espera o outro fazer o movimento também. Então, você faz um pouquinho, você espera o outro fazer mais um pouquinho, e assim a relação cresce, tá? Entender que a corda precisa ir para os dois lados. O que a gente sempre fala, os 50% de cada um, tá? Não tem como fugir disso. Se o teu relacionamento está fracassando, é 50% responsabilidade sua. Queira ou não. Doa ou não, é responsabilidade sua. Então, se mexe aí pra ver qual é a sua parte que você tem que mudar nisso tudo, tá? Mas é isso aí. Entender que a corda é para os dois lados, né? E é esse movimento mesmo de manter esse equilíbrio. Um dá, outro dá, né? E assim a relação vai só ganhando. Vamos ver. Como arrumar tempo. Como fazer para ser mais fácil para tomar iniciativa na hora da relação sexual? Bom, quem me perguntou foi uma mulher. Então, assim, como fazer para ser mais fácil tomar iniciativa? Puxa, são muitos pontos que podem estar envolvidos aí. Talvez você tenha crenças limitantes sobre a sua sexualidade. Crenças do tipo... mulher direita não toma iniciativa, que não é a mulher que tem que procurar o sexo, que isso é coisa de... enfim, todos aqueles nomes, né? Talvez você esteja presa, você tenha recebido essas crenças,
na sua vida, da sua família, da sua mãe, enfim, né? Que sexo é coisa de homem, que a mulher só faz pro homem, que a mulher não tem prazer, que é errado, que é pecado, enfim. Pode ser que você esteja presa a isso e daí isso tá te travando na hora de você fazer o teu movimento para a sexualidade. A sexualidade, gente, da mesma forma como qualquer outra coisa no casamento, na relação conjugal, não precisa ser no casamento, né? É o movimento dos dois, tá? Então, se só um faz, se só um procura, isso desequilibra a relação, tá? Então, você tem que pensar em qual é o movimento que você está fazendo para a sexualidade na sua relação, porque a sexualidade é um ponto vital na relação de casal, já que ela é a que caracteriza o casal conjugal, tá? Porque, sei lá, você pode dividir a casa com um amigo, vocês seriam um casal de amigos, tá? Mas não vai ter a questão da sexualidade. Então, esse movimento para a sexualidade, os dois têm que fazer. A gente cai muito, sim, em termos da mulher, nas crenças limitantes que foram recebidas por conta da cultura machista, tá? Se a gente for ver, faz pouco tempo, né, a revolução sexual aí na década de 70, né, com o anticoncepcional, com a permissão da mulher para o prazer, a retirada do sexo só para a procriação, para os filhos, enfim. Não é muito tempo, tá? Então, nós temos resquícios disso. Tem que perceber quais são essas crenças, o que você sente, tá? Se você vai fazer esse movimento para a sexualidade, você tem que se perceber o que você sente. Você sente vergonha? Você sente medo da reação do outro? Você sente culpa? Porque esses sentimentos, eles estão muito relacionados às crenças limitantes. E talvez isso esteja te travando. Talvez a própria questão da vergonha, de não acessar a criatividade na questão da sexualidade, porque sim, envolve muita criatividade, né? E é bacana, cada casal tem a sua forma de alimentar a criatividade, então alguns mudam muito os locais onde fazem, outros mudam a posição, outros usam acessórios, né? Brinquedos eróticos, enfim. Cada casal tem que encontrar o seu ponto, né? Aquilo que faz bem, aquilo que diverte, enfim, tem que ser algo divertido, tá? Então, primeiro você vai ter que olhar se você ainda tá preso em alguma crença aí, pra daí ser mais fácil pra você. E se permitir, tá? Sem medo, talvez você tenha medo do julgamento, não sei, se eu fizer isso, o que ele vai pensar? Dá uma refletida sobre isso, tá? Mas vai sem medo, porque, poxa, você escolheu essa pessoa pra você dividir a vida, é a pessoa com quem você mantém a sua vida sexual, e daí se você ficar travada, às vezes por medo do que vai pensar, ou eu não sou muito boa em fazer isso, não tem que ser boa, você não tem que ser uma atriz, você não tem que ser uma stripper, você não tem que dançar lá no pole dance, não, você tem que ser você. Então talvez você precisa se conectar com a tua feminilidade, você precisa se conhecer melhor, saber qual é a sua melhor sedução, tá? E também é legal você conversar com o seu parceiro. Talvez você esteja com medo de não atingir as expectativas dele. Talvez seja pesado pra você, talvez ele tenha falado pra você algumas coisas do tipo, eu queria tanto que você fizesse, sei lá, tal coisa, que você dançasse, e você tem vergonha, e você não se sente bem em dançar, e daí você fica com isso preso, com vergonha, e você não toma iniciativa nenhuma, e por medo de decepcionar, você tem que falar pra pessoa, olha, eu não tô pronta pra isso, eu não me sinto à vontade pra isso, então eu não quero que você fique esperando. Tudo acaba em diálogo, gente, tudo acaba em conversa, tá? Não tem jeito. O que é essas... não. Achei que eram perguntas aqui no particular. Parceiro
e parceira muito diferentes na cama. Como ajustar quando a conversa parece não funcionar? Muito diferentes como, né? Talvez vocês tenham visões diferentes sobre o sexo, sobre a sexualidade. Como ajustar quando a conversa parece não funcionar? Gente, teria que ver como que tá sendo essa conversa, porque se for uma conversa truncada, cheia de ruídos, disfuncional, não vai resolver mesmo, né? Talvez, não sei, vou jogar umas hipóteses aqui. Talvez a conversa de vocês esteja cada um muito preso em si mesmo, pensando nas suas necessidades, e daí não tá conseguindo, fica jogando só as necessidades pro outro, não tá conseguindo escutar o que o parceiro tá falando, o que o parceiro tá dizendo que deseja, que gostaria de fazer diferente, entendem? Cada um muito preso em si, não consegue acessar o universo do outro, né? Eu preciso de tal coisa, mas eu não tô escutando o que o meu parceiro precisa, como que fica bom para ele e se eu me sinto bem nisso. Eu acho que vai ter que primeiro vocês reverem a questão da comunicação, tá? Porque pode ter muito a ver com essas expectativas que um está criando sobre o outro, ou com as fantasias que cada um tem sobre o sexo, né? Sei lá, muita coisa pode estar envolvida aí, né? Talvez você esteja esperando uma stripper e não é isso que a sua esposa consegue, quer, enfim. Então, eu acho que antes é vocês ajustarem a conversa, tá? Vocês precisam melhorar isso para depois deixar bem claro o que é esse muito diferente na cama, né? Parece que dá a sensação assim que não tem a conexão, né? Na forma como você falou ali, estão desconectados. Só que essa desconexão na sexualidade, ela nos mostra uma desconexão em outros campos da relação, tá? Então vale a pena vocês olharem a conversa primeiro, tá? O diálogo de vocês, melhorar isso aí. Claudete, até mesmo a escolha é de própria responsabilidade, eu sou responsável. Compreender isso nos leva para outro nível, mesmo quando a relação termina. Sim. Todas as escolhas, inclusive para o término, né, são nossa responsabilidade. E com certeza isso aumenta o nosso nível como pessoa, né? E como relação para as próximas, para a próxima, enfim, né? É muito bom mesmo quando a gente compreende, tá? Obrigada pela participação. Oi para quem tá entrando, já estamos terminando. Quem mais tem alguma pergunta? Aqui tem mais uma. O que fazer quando existe um desinteresse sexual da minha parte? Como melhorar? Eita! Gente, da onde vem esse desinteresse? É isso que você tem que se perguntar. De onde vem esse meu desinteresse? É o desinteresse pelo sexo em si? Então vou ver as minhas crenças limitantes, eu vou ver o que em mim está impedindo de acessar essa parte. Ui! Nossa, gente, quase derrubei aqui o tripé. O que em mim está impedindo de acessar essa minha sexualidade, a minha sexualidade, tá? Depois, o que é que tá na relação? O que tem de desinteressante na relação? Que não está criando uma conexão suficiente para chegar até o sexo, entende? Então, eu acho que é essa análise que você vai ter que fazer, porque como melhorar, não existe uma receita, sabe? Eu vou falar pra você, olha, vai lá no sex shop, compra um monte de coisa. Não é isso, isso é externo. Externo são ferramentas que ajudam, mas não resolvem,
A solução sempre vem de dentro. Então, o que tá desinteressante aí, né? Talvez você esteja... Como é uma mulher que está me perguntando, o que pode ter acontecido, né? A mulher, de novo, a questão das diferenças de gênero, tá? A forma como o cérebro feminino e masculino trabalham em relação ao sexo. Para a mulher, o sexo está ligado a muitas coisas. Então a relação tem que estar boa, o dia tem que ter sido bom, tem que ter acontecido um carinho no meio do dia, uma frase, uma mensagem, um elogio, alguma coisa. Isso conecta a mulher para o sexo. O homem não, tá? O homem não precisa de todo esse envolvimento de outras coisas. Para a mulher, para o homem, ele resolve, ele tá com um problema, é muito mais fácil para ele resolver e se desestressar com o sexo, né? É um funcionamento normal, é assim, tá? O cérebro masculino funciona assim. Então, tá estressado? Se eu transar, eu me desestresso, aquilo ali me acalma, eu tiro o foco. A mulher não. A mulher, se ela tiver com muito problema na cabeça, preocupada, ela não vai conseguir ir para o sexo, né? Porque para ela é todo esse envolvimento que precisa. Então pode ser que você tenha se desinteressado do sexo porque você está chateada, você está frustrada com a forma como o seu relacionamento está acontecendo, e aí você não sente esse envolvimento em todas essas outras partes aí que é importante para a mulher, e aí não tem vontade, não tem tesão mesmo, aí pra você tanto faz, né? Como muitas mulheres falam, pra mim, se deixasse de existir não ia fazer falta. O que é isso, gente? É uma baita de uma crença limitante que essa mulher carrega, né? Além dessa diferença de gênero, imagina, existe a diferença de gênero, não adianta a gente negar. Só que pensa essa diferença de gênero, então, que a mulher precisa de todo esse envolvimento, somado com crenças limitantes de que não pode, é pecado, só serve para o homem, pra que isso? É só pra procriação mesmo, é errado, só o homem que tem prazer. Nossa, lógico que vai ter um baita de um bloqueio na vida sexual, vai ter trava, vai ter desinteresse, né? Então acho que você vai ter que olhar para tudo isso na sua relação aí, para você ver de onde que tá vindo o seu desinteresse. De qualquer forma, procure ajuda, né? Procure terapia para iluminar mais esses caminhos aí, essas obscuridões da sua mente, do seu inconsciente, e ver o que tem aí que tá te travando, tá? Mas não é saudável, tá? Não é saudável. Tem que caminhar junto, tá? As pessoas perguntam, como que é? Quantas vezes por semana o casal tem que transar pra dizer que tá saudável, que tá bom? Não sei, cada casal tem a sua meta, tem a sua média. Cada casal cria esse espaço, entende? As pesquisas mostram. Gente, é vocês. Tem casal que, nossa, uma vez por semana tá super conectado, tá bem. Tem casal que 2 vezes, tem casal que é todo dia, tem casal que é uma vez a cada 15 dias. Mas o que acontece? Mantenha a conexão sexual, entendeu? Conexão sexual não é o ato sexual, gente. É tudo que envolve conexão sexual. É o olhar, é o respeito, é o carinho, tá? É o abraço, é o beijo, é o andar de mão dada, o contato físico. Isso faz muita diferença. Você ter contato físico com o seu parceiro, a sua parceira, ao longo do dia, ao longo da semana, sabe? Senão fica aquela coisa bem desconectada, só focada no ato sexual mesmo. Nunca se abraçam, nunca se beijam, sai de casa, chega em casa, não tem um beijinho, um selinho, não tem nada, tá? Não senta perto no sofá, não anda de mão dada, daí só se encosta na hora do sexo mesmo. Principalmente para as mulheres, isso vai afetar bastante, né? Por conta da mulher ser muito mais do toque, de tudo que envolve, o homem é mais visual, né? Então, conexão sexual, você tem que sempre pensar, ao invés de você se preocupar com a frequência
sexual, você se preocupa com a conexão sexual. Como que tá a sua conexão sexual com o seu parceiro, com a sua parceira? Vocês têm desejo? Vocês têm vontade de estar um com o outro? Vocês esperam para que esse momento aconteça? Não importa se é uma vez, duas ou três, mas vocês desejam isso, vocês esperam esse momento? É isso que importa, isso que mostra que a relação tá ok. Agora, quando tem um desinteresse aí de alguma parte, tá ruim, tá? Tem que olhar porque tudo isso vai criando aqueles espaços nas relações que a gente falou semana passada, vai criando espaço, até que uma hora esse espaço que se criou vai ser preenchido por alguma coisa, excesso de trabalho, excesso de amigos, excesso de academia ou uma terceira pessoa, tá? Então a gente tem que ficar realmente atento a tudo isso. Bom, eu acho que eu respondi tudo, viu, gente? Nessa parte do meu relacionamento é bem tranquila. Que bom, Daniele, isso é ótimo. A parte melhor do relacionamento pra mim é o sexo, já basta os outros problemas. Então, é pra ser bom mesmo. Você tá livre das crenças limitantes aí, isso é muito bom. Isso aí. Bom, gente, eu acho que eu respondi todos, tá? É isso, deu certo aí em 1 hora. Cansei minha garganta, mas respondi todo mundo. Que bom. Mais alguém tem alguma pergunta? Acho que a gente tem uns 2 minutinhos ainda. Tchau, Daniele. Obrigada. Gente, siga o exemplo da Daniele aí. Vamos, mulherada, vão se libertar das crenças que impedem vocês de viver livremente a sexualidade, viu? Eliane, que bom! Que bom que você gostou. Obrigada pela sua presença. E aí, gente, semana que vem... Até a próxima, Daniele. Semana que vem, vou colocar aí pra vocês a caixinha para o que vocês querem. Querem já me passar deixar aqui algum tema já? Deixe o que vocês querem conversar na semana que vem. Gente, quinta-feira agora, eu fui convidada para fazer a live com as meninas da One Life Turismo, Viagens. A gente vai falar sobre como as viagens transformam as pessoas e as relações. Vai ser bem legal lá no Instagram delas, tá? Que bom, Claudete, que você gostou. Que bom a sua presença aqui, viu? Super beijo pra você. Rosali, muito bom, como sempre, a sua presença aqui também. É sua e a do Neco. Vocês são um casal 10. Escolhe um tema bem legal. Gente, escolham vocês aí, me deem sugestão, eu coloco lá na caixinha, eu coloco na votação. O que vocês querem? Mais sobre relacionamento? Vocês querem o quê? Autoestima, amor próprio? 1 minuto e 25. Traição. Tem acontecido bastante. Podemos falar também. Vocês gostam de live sobre relacionamento mesmo, né? Mãe, obrigada, que bom que você tava aí. Gente, sigam ela lá no Instagram, hein? E vamos fazer umas terapias aí pra ajudar na expansão da consciência. Isso ajuda muito na minha terapia aqui com vocês. Obrigada pela presença de todos, então. Respeito a individualidade e amor próprio. Isso é bem legal também no relacionamento. Claudete, vamos organizar isso para semana que vem, então? Sobre relacionamento de novo, individualidade, traição. Show de bola, gente. Obrigada pela presença de vocês. Nos vemos terça que vem, então, tá? Muito obrigada, bom fim de noite e até terça que vem. Beijos!